Muito bom dia a todo mundo. Olha só, os deputados fizeram algumas perguntas na tentativa de constranger o nosso ministro Flávio Dino. E vocês têm que ver as respostas que ele deu, que foi genial. Assista o vídeo até o final porque vale a pena, já deixa o joinha aí. Quem não é inscrito já se inscreve, já compartilha, porque, gente, vale muito a pena ver esse vídeo. Presidente, que eu tenho aproximadamente 30 perguntas aqui. Então. E eu ouvi um deputado dizendo para respeitar a CCJ, e eu tenho muito respeito, a prova que eu estou aqui. Mas me comprometo a voltar, quando for o caso, para responder aos demais. É porque eu imagino que é uma audiência pública e os senhores perguntam, eu quero ouvir minhas respostas. Até porque, se não precisar das minhas respostas, não precisava eu ouvir, né? Então, eu gostaria de oferecer as respostas aos questionamentos, todos muito importantes. Primeiro, o deputado Maurício, eu me desculpe se eu anotar algum nome errado, viu? Mas é o que eu dei para pegar aqui. O deputado Maurício perguntou sobre essa questão de ex-condenado, etc. Essa figura jurídica não existe. Só existe no direito brasileiro, acho que foi o senhor que perguntou, duas figuras, o condenado e o inocente. Quem diz isso é a Constituição, artigo 5º, 157. Então, não existe, foi condenado. É como se fosse assim, deputado, para ser mais claro ao senhor. Vamos imaginar um jogo de futebol. Tem primeiro tempo, segundo tempo. Essa ideia de que há ex-condenado é como se o resultado do primeiro tempo sozinho valesse o resultado do jogo. Não é isso. Ninguém pode dizer, ganhei o jogo, ganhei no primeiro tempo. Mas se no segundo tempo perdeu, você perdeu o jogo. Então, é um sistema processual. Então, não existe essa figura jurídica de ex-condenado. Isso não existe, apenas alguém foi condenado por sentença judicial transitada e julgado, logo culpado, está na Constituição, ou alguém que não foi condenado por sentença judicial transitada e julgado e essa pessoa é inocente. Esse é o nosso sistema jurídico. E eu ouso dizer que é o sistema jurídico praticado em praticamente todos os países que eu conheço. Claro que esse parlamento o senhor pode propor uma outra coisa, mas, no momento, é o que está valendo no Brasil. Em relação ao deputado Valadares, que eu homenageio a memória do seu saudoso pai, sobre a maré, e outros perguntaram também sobre isso. Eu não sei por que tem essa fixação tão criminalizadora da maré. É uma coisa assim meio novelesco, eu acho. Eu acho que os senhores deviam ir lá, né? E ir lá, como eu fui. Eu fui bem recebido, fui bem tratado e voltarei quantas vezes for chamado. Eu vi um deputado, acho que esse senhor aqui, a margem, dizendo que só é possível entrar lá com autorização do tráfico, não sei o quê. Eu não entendi se o senhor está perguntando ou afirmando. Eu posso afirmar ao senhor que eu fui convidado por algumas entidades, comuniquei ao Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro, comuniquei ao Sistema de Segurança Federal, e houve a visita. Normalmente, para mim, volto a dizer, é espantoso que isso tenha gerado uma polêmica. E eu quero agradecer aos líderes da Maré e todas as comunidades e fazer novamente o meu desagravo a esta visão contra as pessoas que moram em bairros populares. Isso é execrável, realmente. E eu, enquanto estiver no Ministério da Justiça, irei defender essas comunidades. E, ao mesmo tempo, irei combater o tráfico, porque essa é a minha prática, essa é a minha vida. E, por isso, claro, todas as vezes, um deputado reclamou que, às vezes, eu faço uma piada ou outra, é porque é a forma de me defender de ofensas gravíssimas. As senhoras e os senhores que fazem isto deveriam pensar um pouco numa trajetória profissional séria, numa biografia séria, numa família que merece respeito.
E que os senhores e as senhoras, na ânsia de aparecer na internet, ou seja lá o quê, fazer luta política, desrespeitam tudo isso sem nenhuma razão objetiva. E isto não é bom. E quero dar o depoimento, não é da tradição dessa Comissão de Constituição e Justiça. Essa Comissão de Constituição e Justiça tem uma tradição, é uma instituição do Brasil. E eu levo muito a sério as instituições do meu país. Então, eu espero que os senhores todos sejam, assim como eu, guardião dessa tradição. O deputado Valadares perguntou ainda sobre 220 policiais. Não, deputado, não foram 220, eu falei aqui. Nós temos atuando lá no Rio Grande do Norte 700, eu falei isso. Mas o senhor não pode dividir uma coisa que não é dividida. Nós colocamos lá, ajudando o governo do Rio Grande do Norte, 700 profissionais das várias instituições que nós comandamos. E da Força Nacional, inclusive, são muito mais do que 220, porque há outras forças nacionais, há a Força Nacional Penal, Penitenciária, que está atuando lá também, de modo que nós estamos fazendo o nosso trabalho lá e quero homenagear os policiais que lá estão, a governadora Fátima e toda a sua equipe. Em relação ao Marcola, deputado, por favor, tenha zelo ao trabalho que nós estamos fazendo, que é todo divulgado. Quem falou da transferência do Marcola fui eu, o senhor não soube pela imprensa. E quando eu falei, eu disse que havia um plano de fuga do Marcola em Rondônia. Eles iam assassinar 8 policiais penais. A facção criminosa estava deslocando pessoas para extrair o Marcola. Iam explodir a penitenciária. E o senhor acha que, nessas condições, alguém deveria pagar para ver? E essa revelação do que eu estou lhe dizendo, que eu já havia dito antes, surgiu no curso das investigações da Polícia Federal. Outro dia inventaram que nós transferimos o Fernandinho Beiramar. E as pessoas acreditam, botam uma foto de um avião qualquer, dizem, ó, lá vai o Fernandinho Beiramar. Pelo amor de Deus, um deputado, uma deputada fazendo isto. Acho que é preciso nós termos um debate em que eu respeito o Congresso, até porque sou congressista, mas respeitem também o governo, que é tão legítimo quanto o Congresso. E, quando tiver alguma dúvida, visitem o Ministério da Justiça, eu estou lá para recebê-los. Em relação ao deputado Ramagem, ele falou sobre viaturas. Quem disse ao senhor que eram 2 viaturas, deputado? O senhor estava lá. Quem disse ao senhor que eram 2 viaturas? As imagens, e aquilo que não foi filmado pelo miliciano que estava lá. Deputado, eu afirmo ao senhor que não eram 2 viaturas. Agora, o senhor, é esse que é da polícia? O senhor, que é policial, deveria saber que um miliciano que foi plantado na Avenida Brasil para filmar, não conseguiu filmar tudo, ou filmou só o que ele queria. Agora, eu afirmo ao senhor que não eram só 2 viaturas.